Boa noite, meus irmãos, boa noite, seguidores da Casa do Pai Benedito. Sejam bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Cláudio Ricomini, sou dirigente da Casa do Pai Benedito. Casa essa que fica aqui na cidade de São Paulo, no bairro do Itaim Bibi. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Orixá Exu, sobre essa força tão importante, tão indispensável para a criação e tão incompreendida, né? Então vamos falar um pouquinho de Exu, como que ele chegou na nossa religião, né? Todos nós sabemos que os cultos de nação que vieram a fundar aqui o Candomblé no Brasil, cada um veio de uma parte da África e os negros, na Gosto, trouxeram o culto aos orixás, propriamente dito, né? Então, o Orixá Exu, a sua manifestação, o seu culto primário, claro que surgiu na África, veio com os negros aqui para o Brasil, mas ele ficou restrito ao Candomblé, ficou dentro lá das casas de Candomblé, aonde ele tem um culto muito diferente que tem na Umbanda, né? Ele é cultuado como outro orixá, muito diferente do que? Dos manifestadores espirituais que foram surgindo na Umbanda e foram informando que era o Exu Tranca-Rua, que ele era o Exu Tiriri, que ele era o Exu tal, que ele era o Exu tal. E isso não tem no Candomblé. Você não tem o Exu Tranca-Rua lá na África, o Exu Sete Encruzilhadas. Isso são mistérios divinos que se abriram dentro da religião de Umbanda, se abriram dentro dessa religião brasileira. E 100 anos foram, mais de 100 anos aí se passaram. Os senhores guardiões, senhores Exus prestaram um imenso trabalho à nossa religião, auxiliaram milhares e milhares de pessoas nos seus atendimentos, mas, claro, né, muita gente cometeu barbáries em nome de Exu, né? Muita gente fez besteira, e esse pessoal que fez besteira fez com que o nome de Exu ficasse, no mínimo, duvidoso, né? Porque o leigo, o comum, quando fala Exu, pensa em algo negativo, pensa em algo ruim, pensa em algo que tem a ver com capeta aí que a Igreja Católica coloca, enfim. E não é nada disso, tá certo? Não existe dentro da religião de Umbanda um oposto. Não existe esse, o demônio da Umbanda, o capeta. Isso não existe dentro da religião de Umbanda. E uma outra coisa, gente, não existe Umbanda ruim. Existe Umbanda branca, Umbanda preta. A gente acha que precisa, de uma vez por todas, ir ensinando as pessoas que religião é só o bem, não tem religião mal. Não tem religião que faz uma negatividade, que presta serviços negativos. Então qualquer um que faça qualquer coisa negativamente não está inserido dentro de um contexto religioso. Então se o cara vai lá, faz um trabalho de magia negra e fala que Exu fez aquilo, que o Exu que trabalha dentro de um terreiro de Umbanda fez aquilo, desculpa, ele está muito enganado. Ele está muito enganado porque ali não tem um Exu, porque Exu é um grau divino, é um grau conquistado, é um servidor da lei, é um guardião de um orixá que tem, por obrigação divina, amparar as pessoas que vêm pedir auxílio, não fazer negatividades, não prestar um trabalho magístico negativo, tá? Então, Exu sempre é pro bem. Esse Exu que milhares e milhares de tendas dão atendimento de forma gratuita, e tem que ser gratuita, viu? Guia não tem que cobrar nada. Se você vai em algum lugar ou sabe de algum lugar que o Exu cobra, foge disso. Guia não cobra.
e nem barganha, viu? Guia, ele tem um compromisso com a lei, ele faz de coração, assim como o seu médium faz de coração o atendimento. Já falava o pai de todos os umbandistas, o senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas. Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade, então não tem cobrança, tá certo? Não tem nada de barganha, de troca, disso, daquilo. Mas e aí, gente? De onde que vem essa força, né? Porque quem já viu um Exu incorporado, ou melhor, quem sentiu já, e eu digo para vocês, é uma sensação indescritível. É muito bom. É uma sensação de força, uma sensação de energia muito grande. Eu já trabalho mediunicamente muitos anos e a grande maioria desses anos eu trabalhei com 2 Exus, o senhor Exu Sete Covas e de alguns anos para cá com o senhor Exu Tranca-Ruas. Todos eles uma energia fantástica, algo indescritível. Mas as pessoas dentro da Umbanda sempre acharam assim, quem ampara Exu é Ogum. E não está errado, porque a lei ampara tudo e a todos. Mas será que por trás de um tranca-rua, de um Sete Encruzilhada, de um Tiriri, de um Marabô, não tem um poder maior? E aí que ficava vamos falar assim, um vazio, literalmente, na nossa religião, e de alguns anos para cá que começou a ser melhor explicado. E digo para vocês, com certeza há, porque não existe nenhuma força dentro da Umbanda que não esteja ligada a algum orixá. Porque para um guia poder manifestar algum poder, ele tem que estar ligado a um orixá. E Exu está ligado sim ao orixá Exu. O orixá Exu que dentro da Umbanda não tem um culto direto, não temos a incorporação do manifestador natural Exu, só das suas linhas, da sua linha espiritual, mas sabemos que existe, sabemos que ele existe, sabemos que ele é importantíssimo para a criação, sabemos que ele está na base da criação como todos os outros. Então, a partir disso, vamos só falar um pouquinho do orixá Exu, que o que a gente sabe com certeza veio desse livro aqui, Orixá Exu, Fundamentação do Mistério na Umbanda, do mestre Rubens Saraceni, a qual traz uma explicação ampla, profunda, sobre o orixá Exu dentro da Umbanda, tá? Esse livro não está falando do orixá Exu quando ele surgiu, quando ele se humanizou na África, não está falando nada disso. Está falando da fundamentação a partir da visão umbandista, tá? Já deixo bem claro, respeitando todos os pontos de vistas, principalmente dos irmãos de culto de nação, mas esse é um livro pensado para os umbandistas, para que nós tenhamos a fundamentação desse mistério dentro da nossa religião. E foi isso que mestre Rubens fez, claro, com o auxílio do divino, do sagrado. Se não me falha a memória, foi em 2008 que ele fez esse livro. E aqui ficou claro muita coisa pra gente. Ficou claro que existe essa divindade, sim. E ele foi a primeira divindade a ser manifestada por Deus. Como ele foi o primeiro a ser manifestado para o lado externo de Deus, não havia nada. Havia pura e simplesmente o grande vazio, porque tudo estava no interior divino, tudo estava no interior de Deus. Exu, ao ser manifestado por Deus, encontrou o vazio. E ali ele já delimitou esse vazio, ou seja, ele já criou um campo. Ele já criou um campo aonde futuramente todas as outras divindades iriam criar os seus mundos, as suas dimensões, tudo. Tanto o lado
natural, divino, espiritual, inclusive o lado material, obviamente. E foi isso que aconteceu. Nosso divino Pai Olorum, vamos falar assim, colocou para fora de dentro do seu útero divino, de dentro do seu lado interno, o Pai Orixá Exu. Ele encontrou o vazio, ele fez o vazio, e depois as outras divindades foram sendo manifestadas. Aonde a segunda divindade a ser manifestada, claro, foi o nosso Pai Oxalá, que é a divindade criadora dos mundos, aonde criou os espaços, criando espaços necessários para que as outras divindades pudessem abrir seus espaços dentro do espaço criado por Oxalá, porque sim, Oxalá é a criação, é a fonte de poder criador do nosso Pai Olorum. Ou seja, tudo que existe na criação, existe o por fora Exu. Exu está por fora de todos os mundos, inclusive do mundo material. Essa relação de Exu estar no exterior é o que justifica de Exu estar sempre no exterior de um terreiro. Porque se ele está no exterior da própria divindade, ele guarda o domínio da divindade. E por isso que quando nós falamos Exu é guardião de Ogum, de Oxum, de Oxóssi, significa que ele está por fora dessa dimensão, porque a dimensão foi criada no vazio de Exu. Fica um pouquinho difícil de explicar isso sem a lousa. Quando está com a lousa fica um pouquinho mais fácil de entender, mas o que eu quero colocar para vocês é isso, que existe um fundamento divino na criação, existe um fundamento no Orixá Exu, existe o porquê de Exu ser firmado na parte externa de um templo, existe o porquê quando você chega numa praia, chega numa mata, chega no cemitério, ali na divisa você tenha que pedir licença para Exu, porque é ali que ele vai estar simbolicamente. Ele está fora do domínio do Orixá. Dentro da mata está o Oxóssi, mas por fora, como esse domínio foi criado dentro do vazio de Exu, por isso que Exu está por fora. Um terreiro de Umbanda, ele é um mundo em si, é uma dimensão em si, onde tem uma divindade regente. Só que um terreiro de Umbanda também tem um vazio, que não é absoluto, obviamente, mas é um vazio relativo, aonde quem cria esse vazio é o guardião Exu dessa casa. Ai, Cláudio, você está falando muita coisa difícil, não estou entendendo nada. Meus amigos, meus irmãos umbandistas, irmãos de fé, a nossa religião, ela tem que ser entendida. Já basta esse negócio de, o guia é assim, ele tem que ser assim, é assim, ponto final. Vamos parar com isso, vamos se informar. Porque se você não souber falar da nossa religião, ela nunca vai avançar. Se você só ficar falando, meu Exu era isso, ele foi isso, foi aquilo, o que vai agregar isso? O que importa é você saber por que ele existe, como ele existe, o porquê que você firma ele aí na sua porta. Lembre-se disso, a sua casa também é uma dimensão. A sua casa é um lugar da sua divindade pessoal. Quando você firma ali na porteira, no portão, se é um apartamento perto da porta de entrada da lavanderia, você dá esse simbolismo. Você dá esse simbolismo de Exu estar por fora, está amparando, está protegendo. Isso é só um pedacinho do Orixá Exu. Deixa eu ver a pergunta aqui da Adriana. Gostaria de saber se qualquer desencarnado pode ser atraído para o mistério Exu, independente de ter a sua última encarnação como homem ou mulher.
ou se for uma mulher, será atraído para o mistério Pombagira. Perfeito, Adriana. Isso aí. Para ser integrante do mistério Exu, vamos falar assim, o espírito, ele tem que ser masculino, né? E aí ele vai ser atraído para um mistério de acordo com a sua ancestralidade, né? Claro, se ele tem a sua ancestralidade em Ogum, ele vai ser atraído para alguma das linhas aonde trabalham Exus de Ogum. E aí ele vai ser o que nós falamos exunizado, ou seja, vai receber o mistério Exu no seu espírito. Vai se iniciar, né? Vamos falar bem claro. Vai se iniciar perante o mistério Exu e aí ele vai se integrar à hierarquia, sempre de Ogum, porque ele precisa respeitar a sua ancestralidade. A sua pergunta foi perfeita. As mulheres vão para o mistério Pombagira, tá certo? Legalmente, rapidinho falando que é assim que funciona, tá certo? Com certeza você já estudou a religião, senão você não faria essa pergunta, tá certo, Adriana? Desculpa. É isso, pessoal, eu não vou me alongar muito, eu sei que as pessoas não gostam muito de vídeo longo, não tem paciência, né? Mas eu só queria dar uma introdução, para que as pessoas olhassem a nossa religião como uma religião fundamentada. E deixo bem claro, Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós cultuamos Orixá de uma forma diferente que os nossos irmãos, não tem melhor e nem pior, as duas são fantásticas, as duas são importantíssimas para o nosso Brasil, mas Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé. Mas é muito importante que o religioso umbandista saiba um pouquinho, não precisa saber tantão, né? Se souber muito, ótimo, mas precisa saber um pouquinho da sua religião, para não fazer e não falar bobagem, tá? Para não ficar falando por aí coisas que não tem nada a ver. Ai, o meu Exu bebe 2 garrafas de pinga. Ai, o meu Exu é bravo. O meu Exu é isso, isso e aquilo. Exu é amigo, Exu é irmão, Exu é guardião. Exu não é opressor, não é obsessor, não é ameaçador. Se você vê algum Exu assim, tá errado. Tá muito errado. Eu convivi, como eu falei para vocês, trabalhei muitos anos com o Exu Guardião 7 Covas. Tenho um amor imenso por esse guardião. Às vezes ele foi duro comigo, mas sempre muito. Eu nunca vi ele atendeu milhares de pessoas, nunca vi ele ser grosso com ninguém, sempre muito educado. Sempre foi um Exu que, assim como eu, gosta de falar muito. Fazia palestras e tudo, antes da gira, aí, enfim. Então, esse negócio que Exu amedronta, que Exu isso, que Exu aquilo, não. Um grande guardião, ele conquista as pessoas pelas suas palavras, pela sua direção, pelo seu trabalho, não pelos seus gritos, não pelos seus berros, não por isso, por aquilo. Deixa eu ver a pergunta aqui da Luciana. Olá, qual a diferença entre a Umbanda e o Candomblé? Porque no Candomblé não trabalho com catiços desde já. Bem rapidinho, Luciana, a grande diferença da Umbanda para o Candomblé. A Umbanda tem guia espiritual, tem caboclo, tem preto velho, tem Exu, Pombagira, tudo isso. Candomblé não tem, Candomblé é culto a orixá, culto a forças da natureza. Então, dentro de uma roça de Candomblé não tem, né, o que vocês chamam de catiço. Ah, mas eu conheço um monte de Candomblé que tem, claro. Nosso Brasil é uma grande mistura, e inclusive religiosa. Então muitos candomblecistas aprenderam e cultuam forças, incorporam, atendem, fazem giras, mas não deixam de cultuar o orixá naquela forma tradicional. Então a maior diferença da Umbanda para o Candomblé é essa. Candomblé cultua orixá, só orixá. Umbanda cultua orixá de uma forma diferente dos candomblecistas e tem guias. No Candomblé você não vai lá falar com guia, porque não tem. Na Umbanda você vem, você conversa, você fica tete a tete, tá certo? Rapidinho respondendo para você, Luciana, essa é a maior e uma diferença
imensa, tá certo? Isso aí, meus irmãos, agradeço aí a vários alunos que estão acompanhando esse vídeo. Pessoal, vamos compartilhar os vídeos aí, vamos multiplicar, né, essas palavras que podem fazer a diferença para alguém, pode fazer com que as pessoas olhem um pouquinho. De nada, Luciana, sempre a gente entrar ao vivo, pode fazer as perguntas aí. Vamos multiplicar essa ideia, tá certo? Eu ainda não fiz ainda nenhuma chamada, mas vou fazer aqui de primeira mão, né? Todo ano, uma vez por ano, eu faço um workshop sobre Exu. Na realidade, eu faço 3. Sempre julho, setembro, novembro. Julho eu faço de Exu, depois de Pombagira, depois de Exu Mirim. Porque as pessoas têm muito a curiosidade sobre esse mistério. Então, no dia 17 de julho, um domingo, eu farei aqui na casa do Pai Benedito um workshop sobre o mistério Exu. Falando do Orixá Exu, dos seus manifestadores, das linhas de trabalho. Vou aí até já falar um palavrão. É um dia tão gostoso, porque eu adoro falar desse mistério. Eu tenho um amor muito grande. Meus alunos, meus filhos aqui de fé sabem, eu tenho paixão demais pelo mistério Exu. Gosto demais de falar deles. Não sei tudo, obviamente, mas sei um pouquinho aí pela minha experiência. Eu acho que esse pouquinho dá para dividir com as pessoas e as pessoas aprenderem sobre esse mistério, sobre suas linhas, sobre as oferendas, sobre como ativar Exu. Exu não adianta pensar nele e pedir ajuda, viu? Não adianta. Você precisa do mistério das oferendas. Exu precisa ser oferendado porque ele está fora da dimensão. Lembra-se? Ele está no exterior. Ele não está aqui nessa dimensão. Então a oferenda é um meio de ligação. Exu só responde através de oferenda. Pode ser pequena, pode ser dentro da sua casa, pode ser uma vela, uma pinga, um charuto, já é uma oferenda, mas ele só responde através de oferenda. Então, dia 17 de julho, das 10 às 17 horas, farei esse workshop, tá certo? Um preço, vamos falar, até que simbólico, apenas R$60, para que a pessoa, quem quiser vir, né, para que aprenda um pouquinho sobre o Orixá Exu. Então deixo o meu convite, dia 17, das 10 às 17, temos uma paradinha para almoço e no finalzinho sempre nosso paizão aqui, nosso irmãozão, Senhor Exu Tranca-Ruas, sempre vem dar uma palavrinha, porque a gente monta uma oferenda, né? Eu ensino uma oferenda aqui pro pessoal, a gente monta, eu ativo essa oferenda para todos os presentes, faço pedidos, e o nosso amigo de fé vem cruzar essa oferenda e normalmente traz ali uns 4, 5 minutos aí de alguma palavra, que sempre é um prazer demais ter uma palavra de um guardião, tá certo? Então deixo o meu convite, quem quiser, quem reserva esse dia, aqui a nossa casa cabe apenas 70 pessoas, tá certo? Para que possamos aprender um pouquinho. Vou responder essa última pergunta e vou finalizar. Da Sandra. Pode um médium trabalhar com vários Exus? Normalmente, Sandra, um médium de uma casa, ele trabalha com 1 ou 2 no máximo, tá? Nós temos 14 Exus na nossa linha, né? Um para cada pai e mãe orixá, mas normalmente trabalhamos com 1 ou 2 somente, tá? É isso aí, meus irmãos, espero ter contribuído com alguma coisa. Teve aqui um irmãozão aqui, acho que é Elaine, de Salvador, um abraço aí para você, Elaine. Deixo o meu axé, eu abri a porta que o pessoal da Magia dos Fatores já está chegando aí para nossa aula, é isso aí, tá certo? Amanhã é dia de Preto Velho, até mais, um abraço. Para finalizar, eu já defini que toda quarta-feira, 18h30, vai ser o vídeo que eu vou fazer para vocês, tá certo? Uma vez por semana, sempre às quartas, 18h30, a não ser que aconteça alguma coisa.
toda quarta-feira, 18h30, um vídeo falando da nossa religião, falando das coisas boas. Pode ser que tenha outros vídeos durante a semana, mas vamos fechar quarta-feira, 18h30, sempre um vídeo para falar da nossa Umbanda. Um abraço, meu axé a todos, até mais.